Já estamos no quarto bloco da nossa Escola da Fé. Não sei se você está entendendo, você que está em casa, esse assunto difícil, que é a Inquisição. Mas por que nós estamos tratando desse assunto? Porque, não sei se você se lembra, no programa passado, eu passei aquela citação daquele grande bispo americano, Fulton Sheen. O que o Fulton Sheen dizia? Ele disse assim: eu acho que nos Estados Unidos deve ter talvez uma centena de pessoas que odeiem a igreja. Uma centena, 100 pessoas. Mas há milhões de pessoas que odeiam a igreja por aquilo que pensam errado da igreja. O que o Fulton Sheen quis dizer? Que quem conhece a igreja a fundo, talvez tenha umas 100 pessoas que odeiam a igreja. Agora, muita gente que mal informada sobre a igreja, né? Aí são milhões que odeiam a igreja. Então, o que nós queremos neste programa? Não é isentar os filhos da igreja de erros, não. Porque se o Papa pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja, houve. Mas nós queremos que se entenda também exatamente o que aconteceu dentro do contexto da época. Porque, gente, o maior perigo... Eu já estava lendo um livro essa semana da Regine Pernot. A Regine Pernot é uma historiadora francesa extraordinária, que escreveu muitos livros. A Regine Pernot diz assim: o maior erro que um historiador pode cometer, Ricardo, bonito isso, se ele não voltar no contexto da época, ao invés dele ser historiador, ele se torna juiz. Porque o historiador, ele não tem que julgar nada. O historiador, ele tem que relatar o que aconteceu. A verdade. Vocês entendem? Mas para entender o que aconteceu, ele tem que voltar na mentalidade da época, no contexto político, social, econômico, religioso, financeiro. Porque senão ele faz um retrato errado da realidade da época. E aí ele começa a tirar julgamento errado. Então a Regine Pernot diz assim: ele deixa de ser historiador, passa a ser juiz, passa a ser acusador. Aí ele desvirtua completamente a história e faz uma historiografia deformada. Muito bem. Vamos em frente. 1120, então estamos caminhando, hein? Não se esqueça que a Inquisição começou em 1231. 1120, o povo queimou os hereges presos em Soissons, na Espanha, antes do julgamento também de um bispo. 1120. Esses dados, gente, estão nos livros de história que trata da Inquisição. Pode passar. 1144, o povo levou à fogueira alguns cátaros presos antes que o bispo Adalberto II, em Liège, na França, tentasse convertê-los. O bispo quis converter os cátaros, os hereges. O povo arrancou da mão do bispo e colocou na fogueira. Vocês estão entendendo? Por isso que o Celeia protestante diz que a Inquisição salvou muita gente. Por quê? Porque a Inquisição impediu de acontecer isso. Era julgado, pelo menos a pessoa era julgada, não era essa loucura que era antes. Bom, muitas vezes a autoridade da igreja salvou pessoas de serem queimadas vivas sem ao menos serem julgadas. Está aí. Vamos. No ano de 1200, Felipe Augusto, o famosíssimo Felipe Augusto, rei da França, mandou para a fogueira 8 cátaros em Troyes, um em Nevers em 1201. Vários em Braisne-sur-Vesle, em 1204, e muitos em Paris, entre eles sacerdotes, clérigos, leigos e mulheres cristãos que tinham se tornado cátaros. Vocês entenderam? Então o rei, não é bispo nem papa, o rei francês, ok? Colocou na fogueira. Então vocês estão vendo que muito antes da Inquisição, o tribunal da Inquisição ser instituído, muita gente já estava sendo morta na fogueira. 1224, não começou. Bom, aí nós já estamos pertinho da Inquisição, que começou em 1231. 1224, o imperador alemão, aqui foi um ponto marcante. Porque o imperador Frederico II alemão, ele decretou a pena de morte para os hereges, e o fogo era a pena segundo o direito antigo. Então, quem decretou que o herege devia morrer e morrer na fogueira foi o imperador Frederico II. Então, os historiadores dizem, o que aconteceu de pior na época não foi determinação da igreja, foi do imperador Frederico II. Isso
Podem ver nos livros de história que você vai encontrar. Não foi a igreja que criou a pena de fogueira. Então, 1231, Gregório, está errado aqui, não é Gregório XI, desculpa, é Gregório IX, não é Gregório XI, é Gregório IX, instituiu, então, o Tribunal da Santa Inquisição. Pode passar. Papas e concílios protestaram contra os abusos. Há vários relatos de papas e de concílios contestando contra os abusos que houve, tá? E aí eu quero colocar essa citação do Daniel Hopes, o francês da Academia Francesa de Letras, da grande história da igreja. Daniel Hopes diz o seguinte: não foi a igreja que inaugurou a repressão da heresia por meio da violência. Gente, notem bem, volume 3, na página 605, 606, você que é estudante de história, por favor, a maior obra, esse homem ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras, não é padre, é leigo, historiador. Esse homem diz isso, não foi a igreja que inaugurou a repressão da heresia por meio da violência, não foi a igreja, foi o Sr. Frederico II. Vamos em frente. Continua Daniel Hopes falando, se a considerou em todos os tempos como um crime de lesa majestade divina. Em frente. A igreja nunca pediu a aplicação dessas penas severas que castigavam toda a lesa majestade do direito imperial romano. Então, o direito imperial romano, que era o direito adotado na época, pelo Sr. Frederico II, colocava na fogueira. Daniel Hopes está dizendo isso. Né? A igreja nunca exigiu isso. Ok? Bom, no decurso dos 3 primeiros séculos, recorreu apenas à persuasão e às punições espirituais. Era o quê? Penitência, jejum, peregrinações, penitências espirituais. Tá? Paz. Foram os imperadores cristãos, Constantino, lá do começo, né, da era cristã, e seus sucessores, que como bispos do exterior, que se julgavam, castigavam com penas temporais, muitas vezes prisão e flagelação, os rebeldes contra a verdadeira fé, os maniqueus ou também os donatistas. Aí, Daniel Hopes, de novo, volume 3, com citações. Quer dizer, os imperadores, que eram cristãos, mas um cristianismo ainda abrutalhado desses imperadores, que apelava para a pena de morte. Muitas vezes até por razões políticas, para colocar ordem nos seus reinos. E aí usavam, né, também dessas penas. Bom, foi a reaparição da heresia dualista, é Daniel Hopes falando, foi a reaparição da heresia dualista, os cátaros, os gnósticos, tá? Maniqueia, cujo caráter antissocial já nos referimos, que provocou uma reação mais viva. Vamos lá. Esta reação foi obra dos príncipes. Até meados do século XII, todas as condenações à morte de hereges foram decididas pelas autoridades civis. Olha o que o Daniel Hopes está dizendo. Todas as Todas as condenações à morte de hereges foram decididas por autoridades civis, não a igreja. Ok? Muitas vezes impelidas pelas multidões fanatizadas. Você que é historiador, você que é professor de história, você que é estudante de história, por favor, confira na obra de Daniel Hopes, volume 3, na página 605, 606. Não quero que você acredite em mim, não. Eu estou só transcrevendo o que estão aí nos livros de história. Ok? Vamos lá. Ele continua falando, foram numerosos os cânones dos concílios, as leis dos concílios, que excomungando os hereges e proibindo os cristãos de lhes darem asilo, não admitiam que se utilizassem contra eles a pena de morte. Olha o que o Daniel Hopes diz. Muitos artigos dos concílios proibiam dar aos hereges pena de morte. Então, os historiadores deixam claro que não foi a igreja que criou a pena de morte à fogueira, o Estado civil. Vamos lá. Deviam bastar as penas espirituais, ou, quando muito, as penas temporais moderadas. Prisão, certas penitências. Né?
Confira nessas 2 páginas. São 2 páginas do volume 3 do Daniel Rupert, que você vê essas citações bem claras.